40 dias de oração por um avivamento verdadeiro. Reflexões do livro Avivamento Verdadeiro, do pastor Edson Queiroz. Dia 15. Segunda condição, arrependimento. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, verso 7. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 25 ao 26. Arrependam-se foi a pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. Depois foi a pregação dos apóstolos. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Finalmente, tornou-se doutrina na igreja. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência? Não reconhece que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2:4. A mesma mensagem é revelada para os nossos dias. Todos nós temos que arrepender-nos continuamente diante de Deus. A palavra arrepender, na língua original do Novo Testamento, é metanoia, que deve ser traduzida como pensar bem, aplicar a mente, considerar com a mente. O dicionário português define como ato de arrepender-se, pesar sincero de algum ato ou omissão, mudar de intenção ou ideia. Para ter um relacionamento correto com Deus, precisamos de arrependimento, mas a pergunta que surge é: arrepender-me do quê? 1. Do pecado. O arrependimento sempre precede a confissão. Não podemos estar brincando com o pecado. Quando ficamos conscientes da seriedade que a Bíblia encara as nossas iniquidades, constamos a nossa situação de miséria diante de Deus. 2. Da frieza espiritual. Precisamos também nos arrepender da nossa frieza espiritual. Entramos numa rotina, nos acostumamos com as bênçãos de Deus, simplesmente frequentamos os cultos. A oração se torna um ato mecânico, a leitura da Bíblia uma obrigação. Entregamos dízimos e ofertas sem alegria. O reino de Deus é apenas um conceito na nossa mente e não uma vivência. 3. De não estarmos fazendo a vontade de Deus. Jesus nos exortou: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. Colocamos em prática nossas vontades, planos e ideias e não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Nem sequer perguntamos a Ele: o que o Senhor quer que eu faça? 4. Das más intenções do nosso coração. A Bíblia afirma que Deus nos julgará pela motivação que provocou a ação. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 ao 28. Se começarmos a analisar nossa mente nas nossas intenções e motivações, numa atitude de arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre tem uma tendência para o mal e tomaremos a decisão de acertarmos com Deus. Há tantas outras atitudes das quais precisamos nos arrepender se quisermos um avivamento espiritual acontecendo. E a melhor forma de termos arrependimento é pedindo ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ele acenderá sua poderosa luz sobre nossas iniquidades. Então veremos quanto o nosso coração é mau, como nossas motivações são erradas, o tamanho do nosso egoísmo, e nos envergonharemos. Tentaremos até nos esconder da presença de Deus, mas este será um dos melhores momentos da nossa vida cristã, porque experimentaremos
o amor e a graça perdoadora de Deus. Motivos de oração. Peça ao Espírito Santo para abrir seu coração e mostrar o que há de errado. Arrependa-se e peça perdão a Deus. Ore para que Deus envie o dom do arrependimento sobre nossas igrejas e nação. Ore para que o povo brasileiro se volte para Deus. Peça ao Senhor pela sua família. Peça a Deus pelos enfermos da Covid-19 no nosso país e que a vacina alcance todas as pessoas. Que Deus abençoe. Amém.